Amigos, houve um escritor extraordinário que, entre tantas obras, ele que era um repórter, que era um correspondente de guerra, um homem que correu o mundo, que tinha um prazer de viver extraordinário, era um grande caçador, na época em que se caçava na África, em toda parte, e isso era um charme na vida da pessoa. Ele escreveu uma obra-prima que deixou para o mundo, entre tantos livros maravilhosos, mas essa foi sua obra-prima, O Velho e o Mar. Na verdade, Ernest Hemingway, quando escreveu O Velho e o Mar, falou de si mesmo, da luta com a velhice que chegava e que ele não aceitava, com o alcoolismo, que foi o seu vício da vida inteira e que ele não conseguia vencer, com a perspectiva de vida que, de repente, parecia desaparecer à sua frente. E ele tira a própria vida, depois de amanhã faz 56 anos. Em 20 de julho, 118 anos que ele nasceu. Era um homem impressionante, mas sufocado pela ideia de que nunca mais repetiria a genialidade do Velho e o Mar. Quando o presidente John Kennedy organizou a sua posse como presidente americano, ligou para ele e disse: meu caro amigo, faça o meu discurso de posse. Escreva algo para que eu possa dizer ao povo americano, ao povo do mundo inteiro, com a sua genialidade. Hemingway levou 20 dias para escrever uma frase. A tristeza, a depressão já o envolvia. E ele não acreditava mais ter futuro. Quando planejamos, muitas vezes, a ideia de fugir da vida, invariavelmente esquecemos de olhar para a frente, por um minuto que seja. Isso aconteceu com ele. E, é claro, o relato da espiritualidade quanto à surpresa das almas que fogem da vida por vontade própria é estarrecedor, porque o corpo físico morre, mas a alma eterna permanece com as consequências do seu delito. Em 27 do século passado, a média Ivone Pereira, então ainda uma jovem, recebe a determinação de psicografar a história de um escritor português que havia se suicidado com um tiro no ouvido por estar completamente cego. E durante tempos, esse espírito, através dela, conta a sua história nessa obra magnífica, que é um clássico da doutrina espírita, chamado Memórias do Suicida, em que ele fala do extremo orgulho e egoísmo que possuía, porque como ele, um escritor, podia ficar cego? Deus não existia. E todos os desequilíbrios afetivos, emocionais, que ao longo da vida ele teve, vieram a se lançar sobre a sua existência no exato momento em que vai ao gesto extremo. Mas as consequências ele ainda viveu por muito tempo. Era um livro tão impressionante que foi guardado numa gaveta por determinação espiritual por 30 anos e só lançado em 1957. Porque ali há relatos, por exemplo, de televisão, coisa que não existia ainda na Terra, e uma série de outros conhecimentos que no mundo espiritual eram usuais, mas que não existiam ainda no planeta. Um relato impressionante, porque principalmente a constatação de que o tempo havia passado e até a noção do tempo Camilo Castelo Branco havia perdido. Ele foi preso por mais de uma vez na sua vida na Terra, passou por uma série de dificuldades, criou muitas dificuldades na vida dos outros, e toda vez que pensamos naqueles que ameaçam desistir de viver, estamos tendo que falar de muita coisa, não simplesmente do desejo de morrer e da ausência de vontade de continuar vivendo. Nós estamos falando de toda uma estrutura que gera uma situação difícil que muitas vezes amigos e familiares
não conseguem sequer perceber. Viver na Terra, obviamente, nunca foi fácil e parece a cada tempo ficar mais difícil. Renato Russo, poeta, dizia: tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Você procura alguém em quem confiar. Confie em você, porque quem acredita sempre alcança. Sem dúvida, uma mensagem de esperança na poesia de Renato. E quando nós nos sentimos sós, ainda que não estejamos sós, a sensação é tamanha que muitas vezes consideramos que nossa vida não tem mais razão de ser e até buscar ajuda fica extremamente difícil. Depressão, solidão, numa época como hoje, onde tudo nos convida à comunicação. Entretanto, principalmente entre os jovens, o processo de afastar-se do outro, de não interagir com o outro, embora todos tenhamos os meios de comunicação mais sofisticados para isso, é cada vez maior. Lembrar que a cada 40 segundos, como disse a Organização Mundial de Saúde há 2 semanas atrás, alguém tira a própria vida no mundo, que é o suicídio, a segunda causa de morte no Brasil entre jovens de 15 a 29 anos, é necessário. Porque enquanto não discutimos essas questões por preconceito e principalmente porque há muito para discutir em torno desse gesto, nós estaremos dando força a situações difíceis. Os amigos espirituais costumam dizer que aquilo que ignoramos trabalha contra nós. E é mais do que momento para que toda a sociedade se reúna e discuta essa insatisfação que existe em todas as classes sociais. Muitas vezes, conversando com familiares de suicidas, e me impressiona cada vez mais jovens suicidas, percebo, por exemplo, que pai e mãe são capazes de dizer: mas eu nunca percebi nada. Como é que ele podia estar passando por isso se nunca demonstrava? Conversando com jovens, amigos de alguém que se suicidou, escuto muitas vezes: ele era o melhor de nós. Quando tínhamos problema, era com ele que nos confidenciávamos. Ele tinha sempre a solução para as nossas questões. Então não basta dizer que só a pessoa fraca, a pessoa que não tem fé, a pessoa que não acredita em nada, vai em busca do suicídio. Pessoas que aparentemente não têm nenhum motivo para fazê-lo, realizam. E é preciso perceber que o ignorar da família, dos mais próximos, é algo que precisamos estudar. A sociedade decidiu, de repente, por exemplo, que não há limite, muitas vezes, dentro das famílias. Recentemente, um pesquisador americano veio ao Rio para um seminário e ficou impressionado com as pesquisas feitas em que pais e mães brasileiros estão levando suas crianças, a partir dos 5 anos de idade, a médicos psiquiatras e dizem: por favor, passe para o meu filho um remédio para que ele dê menos trabalho. Isso é uma realidade tão grande que esse pesquisador, que veio dar um seminário aqui, há meses atrás, ficou chocado por perceber essa realidade. Pais e mães que muitas vezes têm seus filhos, mas não percebem o quanto esses filhos vão ser uma construção para a vida toda. E a solidão de um adolescente é algo extremamente perigoso. Recentemente, depois de uma palestra, uma médica do Instituto Médico Legal foi conversar comigo e ela estava impressionada e disse: falem sobre suicídio mais vezes, vocês que podem atingir muita gente. Porque no meu plantão de hoje, o mais jovem tinha 15 anos e o mais velho, 81. Quanto ao menino de 15, não fiquei sabendo o motivo. Mas o senhor de 81 contou à família, ao chegar ao Instituto Médico Legal,
naquele dia descobrira que tinha câncer de próstata. Aos 81 anos, ele decidiu que não queria lutar. E quando alguém em nós decide que não vamos lutar, tudo nos parece adverso e muito mais forte que nós mesmos. Por isso, nós precisamos falar de conflitos internos, da nossa atitude como seres humanos, da nossa preocupação com o outro. Será que realmente nos importamos? Será que conseguimos enxergar o outro? E não estou falando do outro estranho, mas do outro tão próximo a nós, que afirmamos amar frequentemente. Conta-se que irmã Dulce atravessava uma praça em Salvador à noite com uma outra freira amiga e, de repente, ela entrou num beco e trouxe de lá, do fundo do beco, um homem esquálido, agonizando. A outra freira, que estava com ela, surpresa, consegue ajudá-la a amparar. E irmã Dulce era baixinha, frágil. As duas levam aquele mendigo para o hospital. E horas depois, ele morre, naturalmente, pelos maus tratos, por toda a situação difícil que vivia na rua. Mas, quando as duas estavam conversando depois, a freira que estava com a irmã Dulce, surpresa, diz a ela: Irmã Dulce, me explique uma coisa. Naquela escuridão da rua, como é que a senhora enxergou esse homem no fundo daquele beco, naquela escuridão? Como é que a senhora viu esse homem? E irmã Dulce, com um sorriso singelo, disse a ela: Minha filha, a pergunta não é essa. A pergunta é: como é que você não viu? O nosso olhar, muitas vezes, propositadamente, ignora o outro. Porque não temos tempo, porque temos nossos próprios problemas, porque ele nos pegou numa hora difícil, em que nós não estamos dispostos a ouvir. Eu tenho um amigo que em 1984 conheci. Ele foi à comunhão espírita numa noite de orientação e caiu justamente para conversar comigo. E ele chegou revoltado e disse: eu estava no banheiro da minha casa e ia me matar, porque hoje eu descobri que sou portador do HIV. Eu tenho uma filha de 9 anos que eu não vou ver crescer. E conforme o que você conversar comigo, eu volto para minha casa e faço o que eu tenho que fazer. Até hoje, 33 anos depois, eu não me lembro o que foi que nós conversamos. Mas ele decidiu dar a si mesmo uma chance. Hoje, a neta dele tem 17 anos. Ele não só viu a filha crescer, como viu os 2 casamentos da filha, o nascimento dos netos, a mais velha com 17 anos. E só agora, mais velho, é que ele foi morar com a filha, porque ele é um dos primeiros portadores do vírus HIV no Brasil que está chegando à velhice. E ele está começando a ter dificuldades para se locomover. Entretanto, teve uma vida extraordinária. Basta dizer que nunca ficou internado nesses 33 anos. Imaginemos se ele tivesse tirado a própria vida naquele dia de 1984. E era uma época em que não se sabia exatamente como a doença era transmitida. Quando saíamos, o grupo de amigos, ele não permitia sequer que nós pegássemos um copo que ele estivesse usando, porque não se tinha certeza de como o vírus era transmitido. Entretanto, está até hoje entre nós. Na Segunda Grande Guerra, todos os artistas de Hollywood iam à frente de batalha para apresentar seus soldados. E havia um índice de suicídio alto naquela época. E havia um comediante americano chamado Jimmy Durante. Se fosse por feiura, ele teria se matado há muito tempo. Era careca, narigudo. Para disfarçar, usava um chapéu coco ou um chapéu de palha. Foi grande amigo de Carmen Miranda. Foi no programa dele, dançando com ele, que ela passou mal na noite que morreu.
Ela desmaiou nos braços dele, ele a colocou atrás da cortina, voltou para o microfone e disse: senhores, acabei de dançar com a maior atriz latino-americana, minha amiga Carmen Miranda. Naquela noite ela morreria e ele, no dia seguinte, estava no aeroporto para despedir-se do seu corpo que veio ser enterrado no Brasil. Mas Jimmy Durante era feio como a necessidade, mas contava histórias como ninguém. E os americanos foram até ele pedindo que ele fosse à frente de batalha. A maioria daqueles soldados não voltaria para casa. E eles queriam tanto ver Jimmy Durante. Ele disse ao coronel: eu posso ir, mas por 10 minutos. Não tenho mais tempo do que isso. O coronel disse: não tem problema, eu deixo o helicóptero ligado. Você sobe do palco, conta 10 minutos de história, depois eu te trago de volta. Assim foi feito. Passam-se 10 minutos, 20, 30, 40, 50, 1 hora, e Jimmy lá na frente, mais de 100 mil soldados à frente dele. Finalmente, mais de 1 hora depois de começar o seu espetáculo, Jimmy Durante tira o chapéu da cabeça, lança para os soldados e se despede. Quando a cortina se fechou, o coronel veio perguntar: Jimmy, eu não entendi nada, você disse que só tinha 10 minutos, ficou mais de 1 hora? O que aconteceu? E Jimmy Durante, emocionado, afasta a cortina e diz: olhe para a primeira fila, o senhor vai entender. Na primeira fila havia 2 soldados. Um tinha perdido o braço direito, o outro o braço esquerdo. Os 2 sentaram juntos, para juntos aplaudir. Nunca deixemos que ninguém nos diga que somos só metade do que nós podemos ser. Porque quem acredita que é só metade, vai ao suicídio. Façamos com que as pessoas percebam que somos criados para a beleza e para a perfeição que um dia vamos alcançar. Por isso, determinadas coisas que não se falava às gerações passadas, hoje são fundamentais para ensinar nas escolas, onde o bullying é impressionante, mas o bullying já existia quando eu era criança, e eu vou fazer 60 anos em dezembro. Só não tinha esse nome. Vamos ter olhos de enxergar de verdade. Vamos ensinar, praticar autoestima. Toda vez que eu falo de autoestima, e quem tem autoestima nunca vai ao suicídio. Me lembro de um menino de 8 anos que todo final de semana pintava na garagem de sua casa junto com seu pai. O pai, ao olhar os desenhos do menino, dizia para ele: eu não sei como és pior, se com o giz de cera, se com a tinta, se com esse pincel mais curto. O menino, 8 anos de idade. O pai era o seu ídolo. Começava a chorar discretamente. A mãe, ao perceber, pegava o menino e dizia: não te preocupes com o que diz teu pai. Eu tenho certeza absoluta que se fores para a política, serás presidente do nosso país. Se fores para a medicina, descobrirás com certeza a cura de uma grave enfermidade. E muitos anos depois, esse menino à porta de casa, falando para os repórteres, saudoso daquela mãe que lhe ensinara a ter autoestima, dizia: eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso. Picasso, o maior pintor do século XX, tinha um pai que o menosprezava, mas uma mãe que disse a ele que ele podia tudo. Ele ficou com uma autoestima tamanha que quando as mulheres o abandonavam, ele dizia: mas você vai me deixar? Ninguém deixa Picasso. Tamanha autoestima que ele teve ao longo de toda a vida. É preciso cultivar autoestima, amor próprio. E às vezes, quando vamos à religião, fica complicado. Ah, não, fulano é orgulhoso. Gente, fulano tem preconceito, ele se acha o máximo. Simplesmente porque, devagar, vamos construindo valores e percebendo que nós podemos fazer muita diferença na nossa própria vida e na vida do nosso semelhante. Não duvidemos
O mundo não vai melhorar de hoje para amanhã. Há um provérbio chinês que eu adoro que diz: as árvores querem ficar quietas, mas o vento não deixa. Não duvidemos de que nosso destino, muitas vezes, talvez não seja o sonho dourado que imaginávamos. Os amigos todos sabem que eu faço palestra desde os 16 anos de idade, há 44 anos, portanto, e tenho uma pretensão simples para a próxima encarnação. Quero só 3 coisas: rica, magra e casada com Paul Newman. Então, para você ter esse desejo, esse sonho para uma próxima vida, você tem que batalhar. Quando nós almejamos os nossos sonhos, precisamos saber que, passo a passo, nós chegaremos lá. Charlie Chaplin, esse gênio extraordinário, dizia: o homem não deixa de existir quando morre, mas quando deixa de amar. Pensemos bem como estamos amando, a quem estamos amando, porque muitas vezes doamos o nosso amor a alguém que não quer estar ao nosso lado. E damos uma importância tremenda à pessoa que simplesmente não quer ficar. E me lembro sempre de Jesus, essa alma mais perfeita que já viveu na Terra, como responderam os Espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos. Quando ele traz Lázaro de volta à vida, apenas diz: desatai-o e deixai-o ir. Se um de nós ressuscitasse Lázaro, já diria logo: fica aqui, não desgruda de mim. Você agora é meu escravo, porque eu trouxe você de volta. Não. Jesus afirma, inesquecível: desatai-o, deixai-o ir. Já foi romântico suicidar-se por amor. Desde a Grécia Antiga, quantas culturas não endeusavam o suicídio por honra? Entretanto, sabemos que as consequências são sempre nefastas. E o suicida é um egoísta, porque ele não pensa absolutamente na dor que deixará, nas pessoas que o amam, que terão para sempre um buraco em seus corações. Ele acha que a sua dor é a maior de todas as dores. Por isso, vamos mudar um pouco o nosso foco. Vamos entender que quem se fragiliza precisa da nossa ajuda. Seja nosso familiar, seja amigo, seja um desconhecido, seja um colega que diga: você tem 5 minutos para me ouvir? E nós dizemos que não temos. Estamos invariavelmente sempre preocupados demais com nós mesmos. Todo homem é culpado pelo bem que não fez, dizia Voltaire. Portanto, há muita gente que diz: eu não faço mal, mas todo homem é culpado pelo bem que ele não fez. Havia um ator na década de 40 e 50, extremamente belo e talentoso, chamado Montgomery Clift. Ele era grande amigo de Elizabeth Taylor e tinha questões de sexualidade que, à época, ele escondia pelo grave preconceito que sabia que ia viver. Era um homem belíssimo. Um dia sofreu um acidente de carro e todo o vidro do carro veio sobre seu rosto. Naquela época, cirurgia plástica não era como hoje. E ele entra num processo depressivo absurdo, a ponto de ficar 2 anos trancado dentro de um quarto de hospital, proibindo que qualquer pessoa fosse visitá-lo. Sua vida estava acabada. E a enfermeira do hospital dizia a ele: o senhor sabe, todo dia vem aqui um garoto que faz questão de saber do senhor. Deve ser um fã, alguém que nesses 2 anos não se esqueceu do senhor. Eu tenho pena, porque ele vem todo dia, ele quer vê-lo e o senhor não deixa. E Montgomery Clift dizia: Deus me livre, não quero ver ninguém. Imagine, olhe como eu estou, olhe o meu rosto. Mas, depois de 2 anos, e a enfermeira dizia, todo dia o garoto estava lá. Ele, finalmente, num momento de extrema solidão, disse: o garoto está lá embaixo? Está, como todo dia. Mande subir. O menino subiu.
era um rapaz forte, bonito, se aproximou emocionado da cama de Montgomery e disse: eu vim lhe dizer que você vai levantar dessa cama, vai superar tudo e vai voltar ao cinema. Não importa que seu rosto tenha marcas, a sua genialidade como ator precisa servir de exemplo. Saia dessa situação. Eu me espelho em você. Eu faço curso de teatro por sua causa. Eu sonho ser como você. Saia disso. E de tal maneira a voz daquele garoto era inflamada que Montgomery pela primeira vez sente que alguém se importava com ele de verdade. E resolve tomar uma atitude, sair do hospital finalmente, retomar a sua carreira. Montgomery Clift volta ao cinema, faz ainda alguns filmes, entre eles foi o protagonista da vida de Sigmund Freud no cinema. Entretanto, ele havia se viciado nos medicamentos para dormir, para acordar, e acabou morrendo vítima da sua própria imprevidência. O garoto que o fez levantar daquela cama e ainda tentar por algum tempo viver era Marlon Brando, o maior ator do século XX. Marlon Brando, que o visitou anonimamente durante 2 anos, até porque Marlon Brando ainda não era Marlon Brando, para dizer a ele que ele não podia desistir. Todo suicida é alguém que finalmente desistiu. Mas, do outro lado da vida, não haverá justificativa para isso. Ao contrário, perceberemos quantas vezes alguma luz se acendeu, alguém nos telefonou, um livro nos caiu na mão, mas estávamos cegos, tão preocupados com a nossa própria dor, que parecia a maior dor do universo. Numa época como hoje, que as pessoas fazem o que é errado e se justificam, fica parecendo complicado viver. Me lembro de Sai Baba, o indiano que em 2011 desencarnou, voltando ao mundo espiritual. Ele tinha uma frase que eu gosto muito, que sintetiza tudo e que diz: o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Pensemos sobre isso. Às vezes, a vida nos aponta caminhos escusos, em que quem não pensa em ninguém parece ter todas as vitórias do mundo. E ao olhar nossa própria vida, principalmente quando somos ainda muito jovens, consideramos que Deus, se existe, se esqueceu de nós. Entretanto, todo obstáculo, toda luta precisa ser vencida, porque existe em nossas vidas exatamente para ser vencida. O Walt Disney, esse gênio magnífico, faliu 2 vezes e trouxe à humanidade beleza que nunca se acaba. Quando ele retomou os seus desenhos, com a certeza de que dessa vez ia dar certo, ele colocou uma placa na porta da sua sala, que está lá até hoje, e que diz: aqui fazemos o seguinte, não importa o que aconteça, seguimos em frente. E sem dúvida, nas nossas horas difíceis, é preciso acreditar que seguindo em frente, indo um pouco mais além, tentando um pouco mais, a solução inesperada nos abençoará. E quando temos problemas de amor, meu Deus, nós ficamos pensando: meu Deus, se eu me matasse, fulano nunca mais casava com ninguém, ele ia morrer de remorso. Então, estou pensando, será que essa dor de amor é tão grande que eu me mato? Me lembro sempre de Mário Quintana, o poeta, que dizia: é extraordinário morrer de amor e continuar vivendo. Porque nós podemos morrer do jeito que for. Ai, que saudade. E nós, mulheres, temos que tomar o maior cuidado. O homem é diferente. Converso com muitas mulheres de todas as idades que dizem:
Maíse, meu marido é um amor. Meu marido é tão querido. Meu marido é maravilhoso. Mas não esqueço fulano. E eu, surpresa, pergunto: quem é fulano? Um namorado que eu tive. Não valia o prato que comia, mas não esqueço fulano. Eu já começo logo dizendo: fulano não pode ser melhor que seu marido, que inclusive não casou com você. Mas a pessoa fica magoada, os olhos brilham. Fulano aprontou todas, mas é inesquecível. Por isso, nós mulheres temos que tomar cuidado. Não vamos ficar dando alento a pessoas que simplesmente foram embora da nossa vida, porque não quiseram estar conosco. Vamos transformar nossos sonhos em realidade feliz. E a ideia de fugir da vida nem passará pela nossa cabeça. Quando Jesus esteve conosco, disse coisas tão inesquecíveis. E não nos enganou. Disse: eis que vos mando como ovelhas em meio a lobos. Não disse que seria fácil. Foi a única coisa que ele não disse. Também disse: a cada um segundo suas obras. Nossa vida nada mais é do que o resultado das nossas escolhas. Façamos escolhas felizes e cedo ou tarde essa felicidade virá para nós. Todas as religiões falam que depois que morremos, encontramos do outro lado da vida a realização dos nossos sonhos. Muitas vezes a felicidade que não tínhamos na Terra. Os nossos irmãos evangélicos creem nisso, os budistas, os espíritas, os católicos. Chico Xavier também. Quando ele tinha 32 anos, teve uma crise respiratória, foi sentar no degrau da cozinha da sua casa e começou a ter falta de ar. Emmanuel, seu protetor espiritual, aparece e diz: o que você está fazendo sentado aí? Eu estou morrendo. Se eu morrer agora, o senhor me recebe? Emmanuel diz a ele: meu filho, não posso. Eu tenho um compromisso. Se você morrer agora, não vou lhe receber. E desapareceu. A crise respiratória piorou grandemente. Aparece a irmã Sheila, a alma maravilhosa. Chico pergunta: irmã Sheila, a senhora, meu filho, o que você está fazendo nesse degrau? Estou morrendo. Emmanuel já disse que não vai me receber se eu morrer. A senhora me recebe? Ô, meu filho, eu tenho um compromisso com Emmanuel. Temos uma reunião, não posso te receber. E desapareceu. Aí é que a crise ficou louca. Ele nem enxergava mais porque o ar não entrava. Aparece Dr. Bezerra de Menezes. Essa alma linda. Meu filho, o que está acontecendo com você, Dr. Bezerra? Não precisa falar nada, que eu já sei. Emmanuel já disse que não me recebe se eu morrer. Irmã Sheila disse que não me recebe se eu morrer. Mas eu sou uma besta, digamos que eu sou uma besta. O senhor pode me ajudar? E Dr. Bezerra diz a ele: meu filho, quem sou eu? Mas eu vou ver o que eu posso fazer. Coloca a mão sobre o peito de Chico. E Chico viveu mais 60 anos. Hoje faz 15 anos que Chico Xavier retornou ao mundo espiritual. 15 anos. Ele tinha 92 anos quando partiu. E aos 32, estava sentado no degrau da sua cozinha, achando que ia morrer. Pensemos sobre isso. Nesse final de semana em que se discutirá tanto, não só, ou simplesmente, ou de preferência não, o suicídio em si, mas as soluções que podemos encontrar para combater tristeza, melancolia, que chega à depressão e à desistência nos nossos corações. Avaliemos quem temos sido, o que temos sido na vida das pessoas e em nossa própria vida. Uma semana antes de morrer, um jornalista americano perguntou à Madre Teresa de Calcutá: qual a sua religião, Madre?
Veja um absurdo de perguntar uma coisa dessa a Madre Teresa. Ela, muito calma, disse: a minha religião é o amor, meu filho. Ah, é o amor? E qual é o Deus da sua religião? Ela abriu um sorriso e disse: o outro, meu filho, o outro é o Deus da minha religião. E uma semana depois ela desencarnou porque não tinha mais nada que fazer aqui. Como não vai acontecer conosco, nós temos muito a aprender ainda, pensemos e desejemos que o outro seja o fanal de nossas vidas. Enxerguemos o outro, entendamos o outro, aceitemos o outro como ele é, não importa como ele seja, para que ele se torne, com a nossa aceitação e carinho, infinitamente melhor, e nós nos tornaremos também. Me recordo do poeta Frejá, que dizia: eu desejo que você tenha quem amar, e quando vier o cansaço, que ainda haja amor para recomeçar. Ele, amigo de Cazuza, que dizia na sua poesia: para mim é tudo ou nunca mais. E há muitas pessoas que passam pela nossa vida que são assim, que se gastam no vício, nas paixões descontroladas, nas situações limite, e vão até o fim. E há pessoas que, inclusive, pedem a nossa ajuda, mas que, no fundo, não querem ser ajudadas. Certa feita, Chico Xavier comentou que seu Eurípides Bassanufo, essa alma maravilhosa de Sacramento, disse a ele, certa feita: meu filho, você segura a mão de alguém e vai atravessando um deserto com ela, e ela quer se lançar no abismo. Se, ao chegar à beira do abismo, ela permanecer querendo se jogar, largue a mão dela, porque senão ela leva você junto. Há pessoas que imploram a nossa ajuda, certas de que não querem ser ajudadas. Que tenhamos o coração de discernir, de nunca desistir nem desanimar, mas na certeza absoluta de que um dia prestaremos conta também das nossas omissões, das vezes em que dissemos não a quem tanto precisava na nossa ajuda. Por isso, esse convite à vida que nos fazem todos os parceiros aqui presentes é, para nós, com certeza, uma nova atitude de nos olharmos a vida em torno para tudo transformar. Quando a Segunda Grande Guerra acabou, os americanos chegaram a uma aldeia alemã que estava completamente destruída e a única igreja estava esfacelada. Ela tinha um Cristo crucificado no altar que tinha se partido em vários pedaços. E os americanos, para atrair a simpatia daqueles alemães humildes, mandaram vir especialistas do mundo inteiro para recolocar as peças do Cristo. Ao final de 10 meses de trabalho, um problema: as mãos não puderam ser reconstituídas, tinham virado pó. E aí os americanos, para reinaugurar a pequena igreja, tinham um problemão. Como colocar um Cristo sem mãos no altar? Toda pessoa que entrasse ali lembraria da guerra recém-terminada. Um soldado americano que havia perdido as pernas durante a guerra entrou numa cadeira de rodas para despedir-se dos seus comandantes e, inspirado, disse ao coronel: eu pensei numa frase que poderíamos colocar em cima do Cristo e toda pessoa que entrar aqui vai entender a mensagem. E se você for hoje àquela pequena aldeia alemã e entrar na única igreja que tem lá, você vai encontrar o Cristo reconstruído, sem as mãos, e a frase acima dele que diz: as únicas mãos que eu tenho são as vossas. Que possamos tornar a nossa vida na terra, as nossas mãos, a presença de todas as forças do bem que protegem o universo.
que um dia, quando a humanidade for infinitamente superior ao que é hoje, não importa o tempo que leve, nós possamos lembrar que, inicialmente, não queríamos conversar sobre chagas da sociedade como suicídio, mas é preciso falar, é preciso discutir, é preciso que se olhe para as pessoas frágeis que ameaçam fugir da vida. Talvez não se tornem fortes do dia para a noite, mas sabendo que tem o nosso apoio, vão perseverar. Que as forças do bem que protegem todo o universo, e quando sabemos que o acaso não existe, não conseguimos imaginar que o nosso encontro dessa noite foi por acaso. Não nos esqueçamos de que as forças do bem, de todas as maneiras, querem nos ajudar. Mas hoje é uma tese da psicologia moderna a frase: você só muda quando a dor de mudar é menor do que a dor de deixar como está. Mudemos. Mudemos a nós mesmos, a família, a sociedade. E encerrando nossas palavras, me recordo de uma menina de 6 anos cujo avô fazia uma prece todos os dias antes do jantar. E ele sempre terminava a oração dizendo: vem ter conosco, Jesus, vem à nossa casa, força do bem, esteja conosco. E a menina, intrigada, pequenina, procurava e não acontecia nada. Um dia, na hora da prece final, antes do jantar, bate à porta um homem desesperado, desempregado, intentando matar-se, e a família abre a porta, dá a ele alimento. O dono da casa era dono de uma pequena fábrica e propõe a ele, no dia seguinte, procurá-lo para uma colocação. E o homem vai, tranquilo e feliz, levando para a família naquela noite um farnel e uma esperança nova. Ao final, a família, após a saída do moço, se reúne de novo na mesa. E a menina pequenina, feliz, diz: ah, vovô, Jesus de novo não pôde vir, mas mandou alguém no lugar dele. Que toda pessoa que nos busque, pedindo, às vezes sem palavras, a nossa ajuda, seja a força do bem maior que nos procure. Chico Xavier, através de Chico Xavier, Alta de Souza, a poetisa do Rio Grande do Norte, tinha uma quadrinha que é a minha favorita e que eu deixo para vocês, quando ela afirmava: embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, amando, servindo, nos engajando nas tarefas de amor. Há tanto por fazer para que a terra seja melhor. Que Jesus nos ajude a chegar lá e comecemos portas adentro do nosso próprio coração. Muito obrigada.